né? Você está no MEI, é uma realidade, foi para o Simples Nacional, já precisa começar a precificar melhor, considerar a margem de lucro, considerar a parte tributária, identificar a questão de funcionário. Muito cuidado com o trabalhista, galera, muito cuidado. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar para você que é microempreendedor individual e que precisa ter algumas atenções. Quando a gente fala de microempreendedor individual, a gente sempre tem que ponderar, porque muitas das vezes é aquele cara que não se preocupa, né? Talvez vai lá na casa do empreendedor na prefeitura e tira as guias do ano inteiro, ou até aqueles caras que nem isso faz e vão deixando, vão consumindo dívidas e mais dívidas, achar que o MEI não é uma empresa, né? E eu quero conversar com você justamente sobre isso, né? A importância de você ter uma MEI e quais alguns cuidados importantes que você precisa ter. Primeiro é você entender que ele é uma MEI, né? O que é uma MEI? Uma MEI é uma empresa. E como empresa tem prerrogativas legais como empresa, você tem responsabilidades para cumprir com ela. Não pode ir deixando por deixar. Então, para aqueles empreendedores que abrem MEI e muitas vezes nem sabe por que é o MEI, nem sabe o que significa, qual a importância que ela tem, você precisa ter um pouco de atenção, tem que ter muito cuidado com isso. Porque ela vai gerando dívidas, né? E aí me dói, às vezes, eu olhar as pessoas que não dão devida atenção, daqui a pouco tem lá 3, 4, 5, 10, 15 mil reais de dívida. E no último hora chegar nesse valor, claro que pode. Vai depender do quê? Do cuidado que você tem. Então o MEI é uma empresa. E toda empresa precisa ser cuidada. Se você não conhece, se você não domina, sabe, acho que hoje pouco provável, se você está aqui nesse canal ouvindo esse vídeo, de você não ter informação às mãos. Faça uma pesquisa rápida, identifique ali quais são as 3 ou 4 situações importantes que você precisa fazer com o MEI, quando procurar um contador, para que você não deixe ali as situações chegar no extremo, porque quando chega no extremo, geralmente é muito mais caro. Agora eu também quero falar para uma outra linha, né? Aqueles caras que tem o MEI que leva ali o MEI como empresa, tem correta atenção, tem o pagamento em dia, faz as declarações que precisam ser feitas, vai organizando, emite nota, tem ali o mínimo possível de cuidado com ela. Esse cara também precisa, só que daí ele entra num outro rolê, né? É você entender que o micro individual, ele precisa então ter uma projeção de crescimento. Sabe quantas pessoas eu vejo limitando seu crescimento de faturamento, limitando seu faturamento de crescimento próprio e da própria empresa por não querer perder o MEI, desculpa. O MEI ele não pode ser um impeditivo de crescimento, mas você tem que então olhar o MEI com a possibilidade de crescer e o que não está crescendo está morrendo, guarde isso porque eu acredito muito nisso. E aí você procure um profissional já para criar ali talvez um plano. Quando eu vou sair do MEI? Quando eu sair do MEI, o que isso vai impactar para mim? Quais as mudanças de cenário que eu preciso ter, qual é a mudança mental que eu preciso ter, né? Você está no MEI, é uma realidade, foi para o Simples Nacional, já precisa começar a precificar melhor, considerar a margem de lucro, considerar a parte tributária, identificar a questão de funcionário, muito cuidado com o trabalhista, galera, muito cuidado. Tenho visto muita gente sendo acionada na justiça porque tem o MEI, e acha que não precisa gozar das prerrogativas trabalhistas e aí estão tendo grande dificuldade. Então, aquele cara que não tem atenção ao MEI, eu te aconselho a você dar uma atenção ao MEI. Aquele cara que dá uma atenção ao MEI, eu te aconselho a procurar um profissional e ter uma contabilidade consultiva de você identificar até onde você pode ir, qual é o plano para você mudar, qual é o plano para você crescer, qual é a estratégia que nós vamos utilizar para que você não limite os seus ganhos, para que você não limite o seu crescimento. Com base no microempreendedor individual. Ele é uma boa porta de entrada, mas é uma porta de entrada. Depois de simples, depois um lucro presumido, um lucro real, e aí você vai numa jornada de faturamento acima de 78 milhões por ano. Mas para chegar a isso, tem que ter um começo, e o começo é o MEI. Então, se você tem um MEI, cenários que você precisa cuidar, né? Pontos importantes. Né? Se você tem um MEI, pessoa física, detentora do MEI, cuidado com o seu imposto de renda, ter um auxílio de um contador faz com que você economize também na pessoa física, lá no ajuste anual, lá na declaração anual. Depois, um planejamento para você migrar do MEI para o Simples, qual o melhor anexo, quando fazer, por que fazer, né? E quando fazer, o que você vai precisar ter já de início, né? Mudanças significativas em precificações,
rotinas, gestão de informações, para que você não se empipine no simples. O cara tá no meio empipinado, está empipinado, o cara tá no meio levando tudo certinho. Quando migra para o simples, se empipina. Por quê? Porque muda realmente ali o módulo operante, muda a estrutura e a responsabilidade. Por isso que é bom sempre ter um contador. Então, eu quero que nesse vídeo você pare e analise. Onde eu estou, né? Qual é o meu cenário hoje? Um cara organizado, já buscando a prosperidade e buscando ali uma consultiva para que eu possa conseguir mapear os próximos passos? Ou eu sou aquele cara do meio que não tá nem aí, não tô pagando, tô deixando as coisas acontecer, que lá na frente é bem provável que vai chegar. A conta sempre chega. Me acha que não vai dar nada e sempre dá. Lá na sua aposentadoria, aí o pouco que você vai pegar ainda vai ficar para bater as suas dívidas. Então, eu acho que é ruim esse cenário. Então, tenha muita atenção com relação a isso.